Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Primeiro domingo de abril de 2025. Eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 20, e vamos ver essa parábola dos vinhateiros sem nos focarmos exatamente aqui, porque essa parábola dos vinhateiros, o Senhor Jesus claramente as aplicou aos seus ouvintes judeus, tanto que no versículo 19 está registrado: e os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Então, esse versículo 19 já nos deixa bem claro, a quem o Senhor Jesus se referia quando mencionou essa parábola. Israel, a nação de Israel tem, assim como o Brasil, se desenvolveu através da história. O Brasil, porque tem uma árvore que todo mundo conhece de nome, pouquíssimos a viram, Eu lembro ter visto essa árvore uma vez, a madeira, na minha vida, uma só vez. É o chamado pau-brasil, cuja madeira está completamente vermelha, e por isso chamaram de Brasil, porque parece uma brasa, não é? Então, mas esse é o Brasil. E o Israel tem 3 árvores que representam: a árvore da videira, da oliveira e a figueira. São 3 árvores: videira, oliveira e figueira. A videira é a bênção espiritual, a aliança que Deus estabeleceu com os descendentes de Abrão. A oliveira é o estado nacional, a sua identidade espiritual como povo escolhido. Deus os escolheu, Deus os criou. Nenhum outro povo pode dizer isso. Nenhum outro povo da terra. Deus nos escolheu. Nenhum. E a figueira representa o testemunho que esse povo escolhido deveria transmitir para os demais povos. Representa a frutificação que esse povo deveria produzir. E aqui nós vamos entrar em várias passagens. Por exemplo, a videira é um povo plantado pelo próprio Deus. E aí nós vamos para o Salmo 80. Salmo 80, onde está registrado a partir do versículo 8, trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Só nesse versículo, Salmo 80, versículo 8, está se referindo aos descendentes de Jacó que estavam escravos no Egito e foram levados para a terra de Canaã, e a terra de Canaã não estava vazia, estava habitada por gigantes. Lembra? Não, mas aí a Bíblia fala de coisas, é mitologia. Eu vi
Eu vi crânios mitológicos que eu os coloquei aqui ao meu lado, e a minha cabeça parecia, sei lá, pequena, mesmo com carne e tudo, pequena comparado com esses crânios. E de acordo com os relatos bíblicos, aqueles de lá eram maiores ainda, e faziam alterações. Como faziam alterações, pastor? Não está na Bíblia. Está na Bíblia. Os 12 espiões foram e, para provar, trouxeram um cacho de uvas, um cacho de uvas numa vara sendo carregado, um cacho de uvas sendo carregado por 2 homens. Uvas do tamanho de quê? De mamão, de cocos, para ser carregada por 2 homens. Isso não é natural, isso é alteração. Alteração, totalmente. E aí aquele povo que havia saído do Egito estava por entrar. Daqueles 12 espias, 10 disseram: vamos voltar, gente, vamos voltar, porque se vão acabar com a gente. Nós não temos condições, porque nós parecemos gafanhotos, Em um português moderno, nós parecemos baratas comparados com os caras. E eles também nos olham assim. É isso que está escrito. Não, mas isso é mitologia. Aquilo que eu disse, eu vi essa mitologia e a comparei. Bem pertinho aqui no Peru. Se alguém duvida, faça um tour para o Peru. Lá vai encontrar. Até hoje estão lá, no deserto. Ossos secos, cobrindo um deserto imenso, uma pampa de areia. Lá, naquela terra, o que havia? E aqui a palavra nos diz: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos da sua sombra e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até ao rio. E aí você vê como Deus quebra. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva devasta e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vide. E a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Peraí, Deus está falando que essa palavra está falando que Deus repreendeu. E por que repreendeu Deus essa videira que ele plantou? Videira, Israel. Por que Deus repreendeu? Porque ela se prostituiu, a nação se prostituiu. Como que a nação se prostituiu? Sim, foi atrás de outros deuses, começaram a adorar os deuses, os ídolos dos povos ao redor, começaram a praticar feitiçaria e tudo aquilo que Deus disse não façam, eles foram e fizeram. Coitadinhos, mas eles não sabiam. A Bíblia nos diz que Deus enviou seus profetas uma e outra vez. E que fizeram? Mataram esses profetas. Percebem como tem relação com o que está escrito aí em Lucas? Certo homem plantou uma vinha e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo, e no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que eles dessem os frutos da vinha, mas os lavradores, espancando-o, mandaram no vazio. Aí mandou outro servo, fizeram a mesma coisa, e outro servo, fizeram a mesma coisa, e não, agora eu vou mandar meu filho. E aí que fizeram? Mataram o filho.
E aqui a palavra em Lucas diz que eles entenderam perfeitamente que é contra nós que está falando essa parábola. Na parábola, cada uma das figuras que aparecem representa alguém, né? E aí os sacerdotes, observem, não era qualquer um do povo. O povo não entendeu, mas os sacerdotes na hora entenderam. Os escribas seriam como os homens da lei da nossa época, né? Os advogados, juízes, os homens da lei. Eles entenderam na hora, é contra nós, né? Isaías 5. Deus, o puro coração, renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário espírito. Amém. Isaías capítulo 5, de 1 a 9. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, limpou-a das pedras, plantou-a de excelentes vides e edificou no meio delas uma torre, e também construiu nela um lagar. Esperava que desse uvas boas, porém de uvas bravas. Agora, pois, são moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei o que he de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ele. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que cessasse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Então, a videira representa Israel, e não se comportou, não produziu o que Deus esperava. Aí temos a oliveira representando Israel. Israel, nação da aliança, herdeira das promessas espirituais que Deus havia dado a Abrão, lembra? Então, a oliveira, Jeremias 11, versículo 16. Jeremias capítulo 11, versículo 16. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora, à voz de um grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Isso é uma profecia, né? Se quebraram os ramos da oliveira, né? Quebrados os ramos da oliveira. Tem alguma coisa? Sim, Romanos capítulo 11. Romanos 11. Os versículos 17 em diante ao 24. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo sambujeiro, é um tipo de oliveira que não produz
fruto que seja útil. Né? É simplesmente uma casquinha e um caroço imenso. Então você não aproveita nada do sambujeiro. E tu, sendo sambujeiro, fosse enxertado em lugar deles e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem? Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não tem soberbezas, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar enxertados. Porque se tu foste cortado do natural sambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. E aqui não se refere a esse Israel que hoje nós vemos, que todo mundo vê hoje e todo mundo está um ódio, né? Vamos chamar assim, um ódio nazista contra Israel, tá? Está rodeado de inimigos, todo mundo ataca e eles não devem se defender. É a posição atual, né? Em vários países do mundo, na Europa, Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, né? Nós estamos a favor da Palestina. Primeiro que não existe esse país, nunca existiu um país chamado Palestina, né? É uma região, essa região se chama Palestina, sim, que vem de uma palavra muito antiga que era Pilistim, que era uma deturpação de Filistim, filisteu. Essa região dos filisteus, né? Como país, jamais existiu. Como nação, também não. Né? Mas todo mundo apoia e tal. E não se refere a esse Israel caucasiano. O Israel que está lá, né? Se compara com os caucasianos, isto é, com os europeus, brancos, loiros, olhos azuis, e você não faz diferença. E aí tem que lembrar de uma profecia de Noé. Mas tem profecia de Noé? Sim. Quando Noé, não, depois de ser beijado pelo filho Cão, ele lança a sua maldição sobre Canaã, o filho de Cão, e abençoa Sem e Jafé. E numa das bênçãos ele disse: habite Jafé nas tendas de Sem. E ninguém menciona essa profecia. Ninguém. Até hoje não escutei nenhum líder, nenhum estudo bíblico, nenhum pastor mencionando que Jafé está habitando nas tendas de Sem. Interpretando: Jafé são os europeus, né? Habitando nas tendas de Sem, lá na terra. É isso que está acontecendo. E esse Israel, esse Judá, né, foram espalhados pela face da terra. Deuteronômio capítulo 28, versículos 64 a 68. Foram vendidos como escravos. Peraí, então não eram brancos e olho azul, não. Bem claro está as passagens, né, onde diz que lá da Etiópia,
Os etíopes são loiros, altos, olhos azuis. Não! São negros puros. E diz a palavra de Deus que de lá ele trará os seus adoradores. Né? Por que não enxergam isso? Porque ninguém fala disso. Né? Essa oliveira foi arrancada. E aí entramos nós, os sambujeiros. Os sambujeiros, sim, os gentios. Né? Os gentios fomos enxertados na oliveira. Então, quem nos enxertou? Foi o próprio Deus. Né? Não fui eu que levantei a minha mão, eu decidi, porque eu tenho livre-arbítrio, eu decidi seguir Jesus. Não. Eu era sambujeiro bravo. O Senhor cortou e me enxertou na oliveira verdadeira. Né? Finalmente temos a figura da figueira. A Israel, a sua aparência religiosa, né? Sua aparência religiosa oca, vã. Por quê? Tinha toda uma aparência, né? Por fora parecia. O Senhor Jesus o chama de quê? Sepulcros caiados, por fora pintados de branco, muito bonito, limpinhos, mas por dentro cheios de toda podridão. Essa oquidade, né? essa condição vã, vazia, sem frutos. O que acontece em Mateus? São 3 passagens. Mateus capítulo 21, os versículos 17 a 20. Deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilhavam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Isto está repetido em Marcos, capítulo 11. Marcos 11, os versículos 12 a 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Lucas também nos menciona esse fato, que é uma representação, né? Capítulo 13 de Lucas, os versículos 6 a 8. E disse essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta-o, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escarve e esterque. Versículo 9: e se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Algumas dicas. Há 3 anos venho procurar. Quanto durou o ministério do Senhor Jesus? 3 anos. Deixa um tempinho, vamos ver se mesmo se produz. Não produziu. Então manda cortar. No ano 70, Israel foi extirpado por completo. Judá foi extirpado e não ficou nada. Já na época de Jesus, o reino do norte, Israel, ninguém sabia onde estava. Já haviam sido espalhados. Só ficava algumas
famílias, basicamente a tribo de Judá ficava, porque a tribo de Judá foi o berço. O berço tem que ficar, porque é aí onde nasceria o Messias, né? Alguns sacerdotes, tribo de Levi, a tribo de Benjamim e uma que outra família de outras tribos. Mas as tribos do norte já haviam sido exterminadas. E como eles não aceitaram, não reconheceram o Messias, eles também, no ano 70, finalmente foram completamente espalhados e destruídos. Não ficou nada. E até hoje os verdadeiros descendentes de Jacó estão adorando o pau e a pedra, espalhados entre as nações. E Jafé está habitando nas tendas de Sem. Agora entende. Esses não são descendentes de Jacó. São descendentes de Jafé. Não são descendentes de Sem. Então, essas três árvores, videira, oliveira, figueira, representam a Israel. Israel deveria frutificar espiritualmente. Israel foi escolhido, e o que ele fez? Fez de tudo para se afastar de Deus. Israel só tinha aparência de religiosidade. Eles seguem o Talmud. O Talmud não é palavra de Deus, é uma deturpação. O Talmud é uma deturpação da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: não roubarás, e o Talmud é uma explicação. Não roubarás do teu irmão judeu, mas se conseguires passar a perna em qualquer goim, faz. Esse é o Talmud. O Talmud é diabólico. E eles trouxeram isso lá da Babilônia. E até hoje, no mundo inteiro, eles seguem o Talmud, não seguem a Bíblia. Da Bíblia eles desconhecem, eles seguem o Talmud. Israel só tinha aparência. E a palavra de Deus nos diz claramente, em 2 Timóteo 3,5, por exemplo, nos diz para fugir da aparência. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Afasta-te da questão de ter aparência. Lembram do fariseu e o publicano? Os dois foram para o templo e começaram a orar. O fariseu foi lá na frente, impostou a voz: ó Deus, graças te dou. E aí foi fazendo a sua oração, agradecendo porque ele era tão bom, ele dava dízimo de tudo que ele tinha. Eu faço isto, faço aquilo, eu sou isto, sou aquilo. Uma aparência piedosa. E o publicano, lá no fundo, não ousava nem sequer levantar o seu rosto, mas ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Israel então só tinha aparência, e a palavra nos diz para fugirmos de termos só aparência de piedade. Nós já temos lido Romanos 11, zambujeiro enxertado contra a natureza. Então, a lição para nós é: primeiro, frutifiquemos, não sejamos como essa oliveira, essa videira que foi trazida do Egito
e produziu frutos imprestáveis. Quais são os frutos na nossa vida? Essa é a lição para nós. Nós devemos produzir frutos agradáveis a Deus, né? Não rejeitemos como eles. Hebreus, capítulo 2, versículos 1 a 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Não rejeitemos as coisas como eles rejeitaram, né? E foram cortados. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E finalmente, sejamos gratos a Deus pela graça a nós dirigida. O Israel nunca se mostrou agradecido ao Senhor Deus, nunca se mostrou dócil para com Deus, né? Nós, então, temos todas essas coisas escritas e registradas para que não façamos as mesmas coisas. Pior nós, sambujeiros bravos, oliveira selvagem, né? Se a verdadeira oliveira, a verdadeira figueira, a verdadeira videira foi tratada assim, imaginem como Deus tratará o mato. Não sigamos de maneira alguma nada do que Israel fez, nada de como Israel se comportou para com Deus. Vigiemos, vigiemos, vigiemos. Produzamos o fruto que Deus espera do seu povo. Que Deus nos conceda maior compreensão destas coisas. Amém.